Brasília chamando. Sou José Carlos Gambarini e estes são os destaques de hoje. Finalmente, Senado vota amanhã a reforma da Previdência. Ex-procurador Rodrigo Janot poderá responder à ação disciplinar por ter planejado executar o ministro Gilmar Mendes. Ele pode até perder a aposentadoria. Procuradores da Lava Jato querem Lula fora da cadeia já. Ex-presidente não aceita usar tornozeleira e diz que prefere ficar preso até ser inocentado. Boa tarde, Álvaro Regal e ouvintes da Cultura FM de Castelo, a mais ouvida do interior capixaba. O ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, não conseguiu levar a cabo o seu plano de matar a tiros o ministro do STF, Gilmar Mendes, mas poderá se encrencar perante o Conselho Nacional do Ministério Público. Membros desse órgão de controle do MP estudam abrir uma ação disciplinar que pode resultar na cassação da aposentadoria de Rodrigo Janot. Para divulgar o livro que acaba de lançar, Rodrigo Janot forçou o noticiário dos últimos dias com a fantástica história de que anos atrás compareceu armado a uma sessão do Supremo Tribunal Federal para encher de balas a cabeça do seu desafeto Gilmar Mendes e depois dar um tiro na própria cabeça. Toda essa raiva porque Gilmar teria caluniado a filha única de Janot. Gilmar disse que ela advogava para empreiteiras encrencadas com a lei e, por consequência, Janot estaria impedido de atuar em casos da Lava Jato, seria suspeito. Por causa dessa história que revelou, Janot sofreu busca e apreensão em seu apartamento aqui em Brasília. O STF determinou a apreensão da pistola, do celular e um tablet do ex-procurador. Janot também teve cassado seu porte de arma e foi proibido de voltar ao STF e de se aproximar de qualquer de seus ministros. É óbvio, Álvaro e amigos da Cultura de Castelo, que Rodrigo Janot sabia que o Supremo iria reagir assim. Sabia também que estava arriscando perder sua aposentadoria. Foi risco calculado, tudo por um livro. Ele conseguiu o que pretendia, atrair o noticiário para si e promover vendas do livro, em que ele relata sua trajetória como chefe do Ministério Público por 2 mandatos, indicado e depois reconduzido na República do PT. Janot não era notícia desde que foi substituído por Raquel Dodge no comando do MP. Ele era lembrado pela lambança que foi aquele acordo de delação premiada dos irmãos Joesley e Wesley Batista. Esses irmãos Friboi fizeram fortunas nos governos Lula e Dilma. O Joesley, que de capial não tem nada, ganhou financiamentos camaradas do BNDES para comprar empresas mundo afora, tornando-se o maior produtor de proteína animal do planeta. Em retribuição, ele teve que pagar propinas a Deus e o mundo na República do PT. Corrompeu geral. O então procurador Rodrigo Janot concedeu aos irmãos Batista o perdão total de seus crimes, coisa nunca vista na Lava Jato, desde que incriminassem o então presidente Michel Temer. O procurador-geral tinha a obsessão de derrubar Michel Temer e entrar para a história. Os ouvintes se lembram daquela conversa grampeada em que Temer pede a Joesley: "Tem que manter isso, viu?", referindo-se a sustentar com propinas o deputado preso Eduardo Cunha, para ele não delatar o quadrilhão do PMDB. Pois é, esse acordo de delação dando perdão aos irmãos Friboi acabou cancelado. E os goianos bilionários Joesley e Wesley experimentaram cadeia por algum tempo. E Janot, que patrocinou essa atrapalhada, caiu no ridículo. Então, para se levantar do rodapé da história recente do Brasil,
Brasil. Janot ressuscita essa conversa de que esteve a um triz de pipocar a cabeça do Gilmar Mendes dentro do STF e depois se suicidar. Tudo por um livro. Essa história, contada agora por Rodrigo Janot, constrange seus colegas procuradores, que estudam acioná-lo no Conselho Nacional do Ministério Público para cassar sua aposentadoria por atentar contra a dignidade da categoria, etc. Ocorre que nem os colegas que privaram da intimidade do Janot quando ele chefiava o Ministério Público e conhecem a índole dele, acreditam nessa conversa de que ele esteve com a pistola engatilhada e apontada para a cabeça do Gilmar. Pedindo para não serem gravados, os ex-colegas sugerem que isso não passa de bravata, uma fanfarronice fantasiada por Janot para dar um recheio ao livro que está lançando. Provavelmente Janot fará poucas vendas. Ele conseguiu desagradar geral, tanto aos seus colegas, também àqueles que abominam métodos violentos para acerto de contas, e principalmente a incontáveis brasileiros que se frustraram por Janot ter amarelado no momento em que poderia ter estourado os miolos do Gilmar Mendes, que é considerado o abre-celas dos corruptos no Supremo Tribunal Federal. O duelo Janot versus Gilmar Mendes sai das manchetes para dar lugar ao ex-presidente Lula deixando a cadeia. O mundo político se pergunta: o ex-presidente Lula vai aceitar a prisão domiciliar que lhe é oferecida pelos procuradores da Lava Jato por já ter cumprido 1/6 da pena? Ou o ex-presidente vai recusar, bater pé, responder que só deixa a cela especial de Curitiba se for inocentado ou tiver anulado o processo do triplex por Sérgio Moro ter sido parcial ao condená-lo? O advogado dele, Cristiano Zanin, respondeu que vai encontrar o ex-presidente hoje e que caberá a Lula decidir. O Lula já adiantou que em nenhuma hipótese aceitará usar tornozeleira eletrônica. E a namorada do ex-presidente, a socióloga Rosângela da Silva, não parece ansiosa para ficar com o seu love. Ela também rejeita essa espécie de liberdade condicional que o procurador Deltan Dallagnol e colegas de Curitiba estão oferecendo a Lula. Rosângela, que tem 40 anos, escreveu no Twitter que a liberdade do seu namorado não poderá vir assinada por aqueles que fraudaram a justiça, referindo-se aos procuradores da Lava Jato. Acontece, Álvaro Regal e ouvintes da Cultura de Castelo, que não é bem assim que a banda toca. Não é o preso que decide onde quer cumprir o resto da pena, se num estabelecimento de 1 ou 2 estrelas ou em casa. Quem arbitra é a juíza de execuções penais de Curitiba. E se a juíza Catarina Lebos decidir que o ex-presidente tem direito à progressão de pena e determinar o regime semiaberto ou, como querem os procuradores, o regime aberto, Lula não terá escolha. E se resistir a cumprir a ordem de soltura, assistiremos a um caso inédito, o do preso ser despejado da cadeia. Depois de enrolar o quanto puderam, os senadores votarão amanhã em primeiro turno a reforma da Previdência. Uma expressiva parcela deles só se dispõe a votar matérias cruciais para o governo depois que os ministérios liberam o famoso faz-me rir. O faz-me rir que alegra os parlamentares são as emendas liberando graças de senadores e deputados para seus redutos, geralmente ambulâncias, veículos agrícolas, verbas para hospitais, etc. Por hoje é só. Continue com Álvaro Regal no Show da Tarde. Brasília Chamando volta amanhã, sempre neste horário, especialmente para a Cultura FM de Castelo, a líder absoluta de audiência em todo o sul do Espírito Santo. Até lá!